Olá, eu sou o pastor Vitor Correia e eu estou gravando esse vídeo como uma continuação de uma série que eu tinha me proposto a fazer algum tempo atrás com relação a esse livro aqui. Objeções e erros protestantes com as respectivas respostas irrefutáveis do padre Júlio Maria de Lombardi, ou Lombardia, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, ele não era brasileiro, né? E o padre Júlio Maria foi atuante de forma muito marcada na região do leste de Minas Gerais, ali em Manhumirim, Manhuaçu, aquela região especificamente. E eu dei um tempo na gravação desses vídeos, já adquiri esse livro já tem um tempo, justamente por causa que o propósito que eu tinha de gravar esses vídeos era de que eu pudesse explanar aí as minhas impressões sobre a obra em si, né? Quando eu adquiri essa obra, foi justamente por causa do título, né? Objeções e erros protestantes com suas respectivas respostas irrefutáveis. Eu, como interessado em apologética, em aprender algo sobre todas as possibilidades de crença, falei, olha, eu quero ver qual é a argumentação do padre para que eu veja se realmente a minha fé, eu sou um pastor protestante, está equivocada. Eu não tenho nenhum tipo de melindre, nenhum tipo de dificuldade em admitir que em alguns aspectos eu possa estar equivocado, né? Posso, né? E por isso eu adquiri o livro. Mas, conforme eu fiz os outros três vídeos que eu fiz, os 3 primeiros capítulos, até aqui eu não consigo encontrar nada que se embase biblicamente para que tais respostas sejam de fato irrefutáveis, né? Nos outros vídeos eu cheguei, inclusive, a bloquear os comentários. Eu não gostaria que isso fosse feito, porque as discussões elas estavam muito mais no campo do dogmatismo e da paixão do que de uma análise, vamos dizer assim, de fato, biblicamente de fato, né? Eu, como protestante, tenho a Bíblia como regra de fé e de prática, e talvez por isso haja a divergência, né? Porque dentro do catolicismo romano você tem a tradição, o magistério da igreja, que se equiparam, em certa medida, com a Bíblia como fonte de conhecimento de Deus, de doutrina e etc. Enfim, o 4º capítulo desse livro, ou a 4ª objeção, que o padre Júlio Maria fala que os protestantes estão errados, se dá justamente na questão de que ele diz que a igreja de Cristo é única. Só há uma única igreja do Senhor, e ele diz que os protestantes descumprem essa realidade com o seu seus inúmeros nomes, né? Suas inúmeras denominações, né? E aí ele usa uma conclusão extremamente pueril a respeito disso. Ou Cristo mentiu ou os protestantes mentem. Ou Cristo está enganado ou os protestantes estão enganados. Isso por causa de denominações, presbiterianos, batistas, assembleianos? Será que é isso que ele quer dizer? E é isso que ele quer dizer, meus queridos. É de que as denominações existentes dentro do protestantismo são divisões da igreja que é una, que é santa, que é católica. E aí, quando eu uso a expressão católica, não tem nada a ver com a denominação, que é uma denominação também da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que é um grupo do cristianismo, né? Um grupo, não é a totalidade, né? Quando essa igreja é una e católica no sentido de universal, né, que engloba todos os cristãos, ela não quer dizer que ela tem um nome só dentro da sua organização terrena, mas de que ela tenha um paradigma que é Cristo. E é aí que mora o problema, né? Para a Igreja Católica Romana, Cristo não é o único paradigma. Nós temos a intercessão dos santos, nós temos a Maria como medianeira, ou seja, uma burocracia, né, de que fala para a mãe que o filho escuta. Quando Cristo diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o único caminho, não há outro nome que deva ser colocado ou interposto aí nessa relação. Então o padre Júlio Maria, mais uma vez, é ou desonesto intelectualmente, ou é ignorante de fato de que quando Cristo diz que a sua igreja é una, né, é uma igreja só,
ele tem em mente, e é justamente o que ele quer dizer, que ela está firmada sobre um paradigma, sobre um modelo, né? Ao diálogo de Jesus com Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? O próprio catolicismo trata a pedra como se fosse Pedro, mas na realidade a pedra não é Pedro. Na realidade a pedra, ou o fundamento, é a palavra que Pedro profere anteriormente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Infelizmente, o padre Júlio Maria, mais uma vez, confunde alhos com bugalhos aqui e se embanana todo, se atrapalha todo, né, trazendo a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, que é muito posterior ao período dos apóstolos, né? Ela realmente se firma na história tal qual a conhecemos nos períodos de cisma, como ocorreu em 1517, como aconteceu com a Igreja Ortodoxa do Oriente no passado. Ela precisa se situar e se nominar. Até então ela era a Igreja Cristã, né, com as suas diferentes matizes e localidades e características locais. Ela é a igreja cristã. A partir do momento em que há os cismas, ela precisa se posicionar como uma denominação também. Então, da mesma sorte que há presbiterianos, batistas, pentecostais e um sem número de nomes dentro das denominações não católicas, a própria Igreja Católica Apostólica Romana se configura também como uma denominação humana, né, como uma instituição que se organiza sobre um dogma particular, né, e que por muitas vezes excede aquilo que versa a Escritura. Né? Mais uma vez, né, e eu vou tentar continuar, se não for apedrejado até lá, em mais um capítulo o padre Júlio Maria não se mostra coerente com a proposta que ele coloca. Não há erro nenhum dos protestantes em ter denominações, porque denominações são simples formas de governo naquilo que é secundário, naquilo que não é essencial. Se o essencial é Cristo, todos esses nomes, no fim das contas, convergem para um povo só. E aí o padre, mais uma vez, confunde as coisas e mostra que o seu livro, até aqui pelo menos, não perfaz o propósito original. Né? Vamos deixar os comentários abertos, né? Se não houver nenhum tipo de anomalia, agressão, até imbecilidade, discutir aquilo que não está sendo discutido aqui, né? Nós vamos deixar aberto, estamos prontos para o diálogo, sem nenhum problema, desde que ele tenha por base aquilo que a Bíblia diz. Né? E fora da Bíblia, não há condições de que haja consenso aqui. Sola Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Se Deus quiser, a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.